Eu desejo cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal ele é exclusivo para o estudo da Palavra de Deus, onde nós estudamos as revistas da CPAD, da classe dos jovens e também dos adultos. Nós estamos estudando na classe dos adultos, nesse trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Um assunto de extrema importância para as nossas vidas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. O texto áureo está no livro dos Salmos, de número 119 e verso de número 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. É muito importante também que você leia a leitura bíblica em classe, que desta oportunidade está em 2 livros do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25, e também no livro dos Salmos 119, dos versos 105 a 108. Nós vamos efetuar aqui a leitura neste momento. Deuteronômio 6 e 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a seus pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Então esta é a leitura bíblica em classe, é muito importante porque a leitura bíblica em classe é o embasamento da lição, né? Então você precisa realizar aí a sua leitura. A lição está dividida em 3 pontos. Vamos ver aqui a estrutura da lição de hoje. As histórias do Antigo Testamento, que é o primeiro ponto. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, segundo ponto. E o terceiro ponto, uma mensagem ao coração. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Pega aí a sua caneta, pega a sua revista, pega o seu exemplar da Bíblia Sagrada, que não pode faltar de forma alguma, e vamos para a lição de hoje. Na introdução da nossa aula, a título de introdução, nós precisamos entender que a Bíblia ela faz uso de estilos, de gêneros literários para expressar a revelação divina. Nós já aprendemos sobre
a inspiração das Escrituras, inspiração plenária e verbal, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inconfundível, porém, ela está escrita, na língua humana, Deus falou na língua dos homens, ou seja, tendo um texto humano, revelado por Deus, logicamente, mas um texto humano, a Bíblia contém gêneros literários. Então nós temos os livros poéticos, os livros de sabedoria, e também os livros históricos, que são escritos no gênero literário da narrativa. Então nós precisamos entender isso para nós podermos aprender sobre o que a Bíblia nos ensina, para interpretarmos a Bíblia da melhor forma. Então vamos lá. Primeiro ponto, as histórias do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros históricos. Então, os livros históricos, eles estão num total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a sua entrada em Canaã, no cerca do ano 1400, até o tempo de Esdras e Neemias. Então nós temos os livros históricos que nós podemos estudar, que são 12, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e também o livro de Esther. Então nós temos aí 12 livros históricos, tá bom? Que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, até a época de Esdras e Neemias. Então são os livros históricos. Subtópico 2, as histórias dos juízes. Então depois de Josué morre, introduz o povo na terra, ele morre e agora Deus levanta os juízes, que vai até o profeta Samuel. São 400 anos, cerca de 400 anos de história que abarca o período dos juízes, ok? E um detalhe do período dos juízes está no capítulo 18 e versículo 1, que diz que não havia rei em Israel. Então essa é uma informação muito importante para nós termos uma noção de como era o período dos juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia como bem entendia a sua mente, a sua cabeça, Cada um seguia pelo caminho que queria, porque não havia direção. Cada um andava, segundo Juízes 21 e 25, andava segundo o seu caminho, Por essa razão, a nação de Israel entrava em declínio constantemente. Então, o livro dos Juízes, ele é como se fosse uma montanha-russa, Uma hora eles estavam lá em cima, obedecendo a Deus, recebendo a bênção de Deus. De repente eles desobedeciam e entravam em declínio, e aí eram subjugados pelos seus inimigos, e depois eles clamavam a Deus, e Deus novamente os libertava, e isso foi um ciclo, de pelo menos 12 juízes, 12 ciclos de vai e vem, digamos assim, que Deus levantava os seus juízes. Então, a Bíblia, ela nos revela, os estudiosos divergem, na quantidade de juízes. Uns contam 12 juízes, que é os períodos de declínio, e outros incluem Eli e Samuel, também como juízes, e eram juízes mesmo. Então nós temos aí Otoniel, o juiz Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibissã, Elão, Abdom e Sansão. Então são 12, incluindo Eli,
E Samuel dá um total de 14, né, dependendo o autor e a interpretação. Tá? Mas isso não é interessante, não é importante. O importante é se eram 12 ou se eram 14, né? Isso talvez seja diferente, porque o que importa é entender o período dos juízes e o perigo de viver sem direção. Todo o povo, e o povo de Deus não é diferente, precisa de direção, liderança, tá bom? Ponto 3, as histórias dos reis. Então, por volta do ano 1050, Deus constituiu Saul como rei a pedido do povo. Samuel já estava velho, os seus filhos não andavam no caminho do Senhor, e agora ele vai, o povo vai pedir um rei, né? Porque eles estão entendendo que Samuel vai morrer e eles vão ficar sem direção. Deus dá um rei, o rei Saul, porém o rei Saul fracassou, como você conhece a história, né? Então o que Deus faz? Ele levanta Davi e dá uma promessa para Davi, que não faltaria varão no seu trono, né? O seu reino não teria fim. Você pode conferir isso em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Então esse primeiro ponto, né, esse último ponto, melhor dizendo, esse terceiro subponto, vai contar o período dos juízes, o período dos reis, 40 anos de Reino Unido, né? 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão. Depois o reino foi dividido, né? E teve mais um período. Reino do norte foi invadido em 722 pela Síria, e o reino do sul foi invadido pela Babilônia por 3 vezes, mas a última vez em 586 eles destruíram o templo e acabaram com a cidade de Jerusalém. Então o reino dividido, ele durou até o ano de 586 a.C., tá bom? Então o período dos reis compreende de Saul até o ano de 586 a.C., né? Só para nós termos uma noção da duração desse tempo. Então, nós vimos aí esse primeiro ponto, as histórias do Antigo Testamento. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma opinião, mesmo que contrária à minha, pode colocar aqui para nós interagirmos. Então vamos para o ponto 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros sapienciais e poéticos. Sapienciais referindo-se à sabedoria, e poéticos porque foram escritos, a sua maior parte, no gênero literário da poesia. Por isso, livros poéticos. Temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Eclesiastes, mesmo que ele é considerado um livro de sabedoria, né? E também classificado como um livro de poesia, mas na verdade ele foi escrito quase todo o seu conteúdo em prosa, né? O que é a prosa? É uma redação, né? Na sua maioria, uma redação que normalmente é o modo como nós falamos no dia a dia, né? Isso é a prosa, diferente da poesia. Mas ele está incluído nos livros poéticos, ok? A poesia dos livros poéticos, elas expressam os pensamentos, os sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Nós vamos pegar, por exemplo, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o saltério, é o inário de Israel. Então, Deus revelando-se ao homem pela Escritura através de poesia que tocam os sentimentos, que tocam as nossas emoções, né? Porque a música tem esse poder. Ok? Então, subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O livro de Eclesiastes,
né? Ele tem o tema dele está na frase: é tudo vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Esse texto, esta frase indica a efemeridade da vida humana, a fragilidade da vida humana, né? Aqui tudo vai passar, tudo que você se empenhar para buscar, um dia você vai morrer, vai ficar tudo aí, né? Então, no final do livro, depois de Salomão fazer uma reflexão sobre tudo debaixo do sol, né? Que ele viveu aqui, até uma dica, né? O livro de Eclesiastes tem que ser interpretado, né, com o seu contexto debaixo do sol. Salomão, ele examinou as coisas que ele via debaixo do sol, tá bom? Nós temos que interpretar o livro baseado nessa frase. Porém, ele termina o livro, né, com o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está em Eclesiastes 12 e 3. Qual é o sentido da vida? Teme a Deus e guarda todos os seus mandamentos. Então esse é o livro de Eclesiastes. Partindo para Provérbios, né? É um texto famoso, porque é a base, digamos assim, dos provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos no início do livro, no capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o livro de Provérbios você vai aprender máximas, né, práticas para viver uma vida de sabedoria diante de Deus. Sabedoria, né, prática. O livro de Provérbios é um livro prático e você pode estudar e aplicar na sua vida. E por fim, o livro de Jó vai mostrar, né, vai tratar do tema dos séculos, né, até filosófico. Por que o justo sofre? Porque um homem de Deus sofre, porque um homem de Deus passa por dificuldades. Se Deus é bom, se Deus é justo, por que os crentes, os cristãos, os que dizem servir a Deus, passam por injustiças? Porque eles sofrem acusações falsas, calúnias, doenças, falta de emprego, isso, aquilo outro. É a pergunta dos milênios. Por que o justo sofre? O livro de Jó vai tratar dessa questão. E uma coisa interessante que nós possamos olhar no livro de Jó é que o tema do livro de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Jó não teve as suas perguntas respondidas, ele não teve resposta às suas perguntas. Por quê? Porque nós não podemos entender Deus, a permissão de Deus no sofrimento do crente racionalmente. Nós precisamos confiar em Deus. E aí nós temos o ponto 3, Salmos e Cantares de Salomão. A palavra salmos, né, significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração, adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir a Deus. Não é só louvor. O salmo é louvor, mas nós aprendemos, temos instrução também no livro de Salmos em forma de poesia, tá bom? Não é porque o livro é de poesia que nós não temos instrução, muito pelo contrário, né? E também uma particularidade dos Salmos são as profecias a respeito do Messias, né? Há muitos salmos classificados como salmos messiânicos. Daí nós temos o termo Messias, né? Salmos messiânicos, porque fala do Messias. Nós temos aí vários salmos que falam do Messias. Então, o livro de Caim, nós temos o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão ilustra o compromisso
a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Então tem lá a Sulamita e o autor Salomão mostrando o amor do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Então o versículo-chave que sintetiza a ideia de fidelidade do marido para com a esposa, a fidelidade da esposa para com o marido, está no capítulo 6, versículo 3, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é um compromisso do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Amém até aqui? Se você tem alguma dúvida, tá bom? Coloque aqui nos comentários. Deixe o seu comentário aqui para nos ajudar. Isso fortalece o canal, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aí para nos ajudar. Não é inscrito ainda, assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se. Nos ajude aí a bater a meta de 1000 inscritos aí. Nos ajude em nome de Jesus. Vamos para a última parte da nossa aula. Ponto 3. Uma mensagem ao coração. Subtópico 1. Uma mensagem de soberania. Então, os livros históricos, os livros poéticos, os livros sapienciais, eles trazem para nós uma mensagem de sabedoria. Pegamos o livro de Josué, mostrando Deus soberanamente introduzindo o povo na terra, né? Deus, quando o povo pecou, Deus soberanamente levantando nações para punir o seu povo rebelde, mostrando que Deus resgatou o povo da Babilônia, né, a nação de Judá, da Babilônia, conforme a promessa feita a Davi, soberanamente. Isso mostra a soberania de Deus, agindo na história, tá bom? Deus agiu na história, na vida dos reis, das nações, dos impérios mundiais. Quando você estuda o livro de Daniel, você vê as visões de Daniel mostrando os futuros reinos da terra, até o último que virá na tribulação. Isso mostra a soberania de Deus na história, só a soberania de Deus agindo na história. E isso é motivo de nós aquietarmos o coração. Nós que somos servos de Deus, sabendo da soberania de Deus, devemos aquietar o nosso coração, porque Ele é Deus e sempre será. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Provérbios 2:6 diz que Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, segundo Provérbios 3:5. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Todo conselho prático. E aí nós temos aqui vários conselhos, né? Para fugir da luxúria, para não ser preguiçoso, para manter a boa reputação, para tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, né? Aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. Tem todas as referências aí na sua revista. Então são inúmeros conselhos práticos para a nossa vida. E para encerrar, ponto 3, uma mensagem de adoração. Tá? Então, os livros que nós falamos aqui, os históricos, livros sapienciais, livros poéticos, eles refletem o ideal divino de espiritualidade e adoração, né? Entre outros retratos da vida espiritual, esses livros destacam o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. Ok? Então esse foi o ponto 3. O que nós aprendemos aqui no ponto 3? Uma mensagem ao coração, uma mensagem soberana, uma mensagem de sabedoria e também
uma mensagem de adoração. Ok? Espero que esta lição sirva de bênção para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Te espero na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.